Brasil Espírita pertence ao primeiro sistema de comunicação espírita do estado de Alagoas. Nova Fraternidade. Acesse www.radiobrasilespírita.com.br. Você ouve, a partir de agora, o programa Aprendendo com Jesus, aqui na Rádio Brasil Espírita. Apresentação, Alonso Filho. Alonso Filho. Olá, estamos de volta. Mais um programa Aprendendo com Jesus. Eu, você, meu amigo Márcio Eduardo, nossa amiga Cláudia e todos aqueles que nos dão a honra da audiência, participando do programa Aprendendo com Jesus, aqui pela nossa Rádio Brasil Espírita. Nós queremos agradecer a você que está no Facebook, que nos acompanha, no WhatsApp, no Instagram, os nossos irmãos, nossos companheiros de jornada que estão sempre trocando ideias com a gente no dia a dia. Agradecer a cada um pela participação, em minha vida particularmente, eu que tenho tido a honra de ter convivido com tantas pessoas, agradecendo a Deus acima de tudo a oportunidade sagrada de estar aqui, a nosso Senhor Jesus Cristo por estar encarnado aqui no planeta, ao meu querido anjo da guarda, aos trabalhadores espirituais desta grande rádio, dessa grande causa, e particularmente ao mentor espiritual que me orienta no programa. Uma mensagem muito interessante que nos vem para o nosso início de programa, nosso raciocínio, trazida por Joana de Ângeles através da abençoada psicografia de Divaldo Franco. Está no livro Convites da Vida, editora Leal. E hoje o convite é o convite à disciplina. Diz Joana de Ângeles, através de Divaldo Franco. Os nécios não conseguem entendê-la. Os preguiçosos supõem imaginá-la. Os ingratos desconsideram-na. Os frívolos transferem-na no tempo e na oportunidade. Os pervertidos pensam mudar-lhe a estrutura. Mas a disciplina traça linhas diretivas e vigorosas, trabalhando o espírito para livrá-lo de toda imperfeição. Muitas pessoas acreditam que manter a disciplina é esforço vão, tendo em vista a vitória de quantos se utilizam da força e da astúcia. No entanto, o mentiroso engana a si mesmo, o tirano a si próprio prejudica, o avaro constrói o presídio dourado da loucura pessoal. O criminoso jugula-se à hediondez. O explorador condiciona-se à insaciabilidade. Ninguém realmente engana ninguém. O homem sofre o que deve. Disciplina é impositivo de alavantamento moral que fomenta o progresso. Segue em tua disciplina até convertê-la em prazer de plenitude e gozo de harmonia espiritual. Convite à disciplina, que mensagem maravilhosa, nos mostrando a importância
de ter um caminho certo, uma trilha certa, a repetição de bons comportamentos para ter uma boa educação. Na linguagem de Kardec, o codificador da doutrina espírita, educação é o conjunto de hábitos adquiridos, e esses hábitos, quando bem adquiridos, quando os hábitos são bons, você tem uma boa educação. Um dos hábitos bons para se adquirir é a própria disciplina. Como diz Rodolfo Caligares no livro A Vida em Família, disciplina vem de discípulo, e discípulo é aquele que segue, e quem tem Jesus para seguir se esforça para ser disciplinado, porque o mestre, o nosso modelo e guia, ele tinha disciplina em tudo o que fazia. É o modelo a ser seguido. Aquele que se preocupava o tempo todo em fazer a vontade de Deus, com quem mantinha-se intimamente conectado e se mantém. Como Kardec fala, comentando a questão 625 do Livro dos Espíritos, o Espírito Divino o animava. Pode-se chamar, como alguns dizem, Jesus, o médium de Deus. O nosso contato permanente com Deus é através de Jesus. Jesus, que é o modo divino de ser humano. Lembre disso. Jesus é o modo divino de ser humano. Quer lembrar de Deus? Quer agir de forma divina? Lembre de Jesus. Convido você agora, meu irmão e minha irmã que está nos ouvindo, você que está no ônibus, você que está no táxi, você que está em casa, na escola, faculdade, que está caminhando, que está namorando, que está de mãos dadas passeando pela praia, aqui em Maceió especialmente, onde fica a Rádio Brasil Espírita, passeando pela orla, sentindo o aroma do mar, o mar que renova as energias, que fortalece o mar onde começou a vida orgânica no planeta. Convido você para se imaginar neste momento, fazer algumas respirações profundas, imaginando o pulmão na barriga, respirando profundamente. Mais uma vez. Mais uma terceira. Agora, nesse clima de calma, de tranquilidade, na conexão com o alto, oremos assim. Senhor Jesus, Divino Senhor, Mestre e amigo de todas as horas, colaborador incansável de nossa evolução, guia, modelo, sustentáculo de nossa estrutura mental, emocional e espiritual. Ó Senhor, palavras nos faltam para falar da tua grandeza, mas acima de tudo do teu amor, que cuida de cada um de nós, que se preocupa com cada um de nós, teus irmãos menores tutelados, que nosso amado Pai te confiou, Senhor. Que a tua égide seja sempre presente em nossa vida, que nós possamos nos conectar, Senhor Jesus, contigo, agradecendo a oportunidade da família, do trabalho e até do desemprego, que nos faz valorizar o trabalho quando tivermos de volta, da doença que nos lembra o valor da saúde, da solidão que nos lembra a importância da convivência. Ó Divino Senhor, obrigado. Obrigado pela tua misericórdia, pela tua paciência, pela tua renovação de oportunidade a cada um de nós, a cada dia. Abençoa este planeta, Senhor Jesus. Abençoa todos os países, especialmente o Brasil. Abençoa todos os estados, especialmente Alagoas, todas as cidades, especialmente Maceió, onde nós estamos. Continua confiando em nós, Senhor, nos oportunizando a chance, o ensejo do serviço no bem. Permanece conosco, hoje, amanhã e sempre. Que assim seja. Pois é, meus irmãos,
Quão sagrado é estar encarnado no planeta. Diria melhor, quão sagrado é estar conectado com o planeta, encarnado ou não. No projeto Terra de evolução, onde cada um de nós, espíritos criados na simplicidade e na ignorância, com um objetivo maior de alcançar a perfeição, cujo modelo é Jesus. O objetivo principal da nossa encarnação é a autoiluminação. É a busca do Deus em nós, do divino, do que há de melhor. Porque Deus, como disse Emmanuel, nós estamos em Deus como os peixes estão no oceano. Cada átomo da nossa constituição física e espiritual contém a fagulha divina, a presença de Deus em nós. Que nós possamos estar conectados com Deus, assim como Ele está conectado conosco. Lembremos sempre, do mesmo jeito que nós nos conectamos aonde vamos com Wi-Fi, a chamada rede sem fio da internet, existe uma rede sem fio, que é a rede que na verdade conecta todos os fios da nossa existência, as fibras da nossa alma, que é Deus, nosso Pai. O Wi-Fi de Deus, o login é Jesus, a senha é amor. Se conecte você também, faça a sua conexão com o coração, para você estar junto de nós. Daqui a pouco, você vai ouvir o Márcio Eduardo estar lhe selecionando com todo o prazer do mundo, toda a alegria, a nossa primeira música no programa Aprendendo com Jesus. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta com o Evangelho segundo o Espiritismo. Antigas e novas lições me esperam um novo lugar. Vou me esquecendo de mim, minha história não me importa mais. Tão doloroso aqui, mas o brilho que trago no olhar é mais forte. É uma prova de amor, um infinito amor. É mais
Pois é, você ouviu aqui pela sua Rádio Brasil Espírita, no programa Aprendendo com Jesus, o nosso querido amigo Silvio Sodré com a música Renascer. Silvio que deu a honra a todos nós da Rádio Brasil Espírita, inclusive no seu primeiro evento, né, que fizemos junto com o Márcio Eduardo e toda a equipe, lá no Lar São Domingos, com apoio total do pessoal do Joana de Ângeles lá, que participa, o Centro Espírita, e obviamente com o apoio de sempre do nosso querido amigo Ricardo Santos, sempre dando aquele apoio que nós, na verdade, é um grande trabalhador. Um grande abraço para Ricardo e para todos os amigos da AME, Denilson, Daniel, Lígia, todo mundo, né? O pessoal todo, a Lilian, toda a equipe, para que eu não esqueça de ninguém. Um abraço para todos os meus amigos da AME Alagoas, AME Brasil, todos que fazem esse trabalho maravilhoso da ligação com a saúde e a espiritualidade. Bom, cuidando então da nossa saúde, nós queremos ler uma parte do Evangelho, nós selecionamos aqui, o capítulo 20, os trabalhadores da última hora. A mensagem está nas instruções dos Espíritos, o título, os últimos serão os primeiros. O trabalhador da última hora tem direito ao salário, mas é preciso que a sua boa vontade o tenha mantido à disposição daquele que o tinha de empregar, e que o seu retardamento não seja fruto da preguiça ou da má vontade. Tem direito ao salário porque desde o alvorecer esperava com impaciência aquele que por fim o chamaria para o trabalho. Era laborioso, apenas lhe faltava o labor. Se porém ele se houvesse negado ao trabalho a qualquer hora do dia, se houvesse dito tenhamos paciência, o repouso me é agradável, quando soar a última hora é que será tempo de pensar no salário do dia, que necessidade tenho de me incomodar com um patrão a quem não conheço e não estimo? Quanto mais tarde, melhor. Esse tal, meus amigos, não teria tido o salário do obreiro, mas o salário da preguiça. Quer dizer então daquele que, em vez de apenas se conservar inativo, haja empregado as horas destinadas ao labor do dia em praticar atos culposos, que tenha blasfemado de Deus, derramado sangue de seus irmãos, lançado perturbação nas famílias, arruinado os que neles confiaram, abusado da inocência, que enfim se tenha deleitado em todas as ignomínias da humanidade. Que será dessa criatura? Bastar-lhe-á dizer à última hora: Senhor, empreguei mal o meu tempo, conserve-me até o fim do dia para que eu execute um pouco, embora bem pouco, a minha tarefa, e dai-me o salário do trabalhador de boa vontade? Não, não. O Senhor lhe dirá: no momento não tenho trabalho para te dar, desperdiçaste o teu tempo, esqueceste do que havia aprendido, já não sabes trabalhar da minha vinha. Recomeça, portanto, a aprender, e quando estiveres bem mais disposto, vem ter comigo e eu o porei à tua disposição meu vasto campo, onde poderás trabalhar a qualquer hora do dia. Bons espíritas, meus bem-amados, sois todos trabalhadores da última hora. Bem orgulhoso seria aquele que dissesse: comecei o trabalho ao alvorecer do dia e só o terminei ao anoitecer. Todos viestes quando fostes chamados, um pouco mais cedo, um pouco mais tarde, para a encarnação cujos grilhões arrastais. Mas há quantos séculos e séculos o Senhor vos chamava para a sua vinha, sem que nela quisestes entrar. Eis que chegou o momento de embolsardes o salário. Empregai bem a hora que vos resta, e jamais esqueçais que a vossa existência, por mais longa que vos pareça, não passa de um momento fugaz na imensidade dos tempos que formam para vós a eternidade. Constantino é espírito protetor, Bordeaux, 1863. Essa passagem é uma passagem muito interessante, uma passagem profunda, mexe com todos nós que já conseguimos nos alentar, acordando-nos, despertando-nos na doutrina espírita. Kardec, junto com os espíritos superiores iguais a ele, né? Porque Kardec é um do grupo do Espírito de Verdade, que organizou essa doutrina maravilhosa, faz um comentário nos trazendo que Jesus gostava da simplicidade dos símbolos. E na sua linguagem varonil, os obreiros que chegaram na primeira hora são os profetas. Moisés e todos os iniciadores que
marcaram as etapas do progresso, as quais continuaram a ser desenvolvidas através dos séculos pelos apóstolos, pelos mártires, pelos pais da igreja, pelos sábios, pelos filósofos e finalmente pelos espíritas. Estes, os espíritas que vieram por último, foram anunciados e benditos desde a aurora, com o advento do Messias, e receberão então a mesma recompensa. Que digo, recompensa maior. O último chegado, os espíritos aproveitam os labores intelectuais dos seus predecessores, porque o homem tem de herdar do homem, e porque seus trabalhos e resultados são coletivos. Deus abençoa a solidariedade. Aliás, muitos dentre eles revivem hoje ou reviverão amanhã, para terminarem a obra que começaram outrora. Mais de um patriarca, mais de um profeta, mais de um discípulo do Cristo, mais de um propagador da fé cristã se encontra no meio deles. Porém, mais esclarecidos, mais adiantados, trabalhando não mais na base, e sim na comeira do edifício. Seu salário, pois, será proporcional ao mérito da obra. A reencarnação, esse belo dogma, eterniza e precisa a filiação espiritual. O espírito chamado a prestar conta do seu mandato terreno compreende a continuidade da tarefa interrompida, mas sempre retomada. Ele vê, sente que apanhou no ar o pensamento dos que precederam. Entra de novo na liça, na luta, na batalha, amadurecido pela experiência para avançar mais. E todos os trabalhadores da primeira e da última hora, com os olhos bem abertos, sob a profunda justiça de Deus, não mais murmuram, adoram. Tal é um dos sentidos verdadeiros dessa parábola, que encerra, como todas as que Jesus dirigia ao povo, o germe do futuro, e também, sob todas as formas, sob todas as imagens, a revelação da magnífica unidade que harmoniza todas as coisas do universo, da solidariedade que liga todos os seres ao presente, todos os seres presentes ao passado e ao futuro. É a mensagem também trazida por Henri Heine, Paris, 1863, complementando essa mensagem tão fantástica de que os últimos serão os primeiros. É importante você saber, e eu também, quem faz parte do movimento espírita, quem já tem acesso a esse conhecimento fantástico da existência do mundo espiritual, que interagem diariamente, momento a momento conosco. Nós, pela nossa natureza espiritual, convivemos com os espíritos, pela natureza física, com os que estão no plano físico, mas essa interação ela é constante. Essa influência do nosso pensamento é tão forte que Kardec, conversando com os espíritos, nos trouxe a seguinte orientação: que eles, os espíritos, nos influenciam de tal modo que muitas vezes eles que nos dirigem. E se você e eu não estiver atento, não prestar atenção aos próprios pensamentos, ao próprio comportamento, às palavras que anda dizendo, às atitudes que anda tomando, está sendo conduzido sem nem saber a quem eu ou você está servindo. Quem é o meu guia, quem é meu orientador, quem é que está norteando a minha vida? Será que eu estou buscando primeiro o reino de Deus e a sua justiça, ou apenas estou apegando às demais coisas que seriam me acrescentadas se eu buscasse primeiro o reino de Deus? É para você e para mim, para nós pensarmos que a oportunidade é sagrada. Então, vivenciando onde estamos vivenciando, porque cada um está no lugar certo, no momento certo, com as pessoas certas, para fazer a coisa certa. Ninguém reencarnou para errar. Todos nós reencarnamos com um projeto de plenitude, projeto maior, de buscar a felicidade plena, mesmo sabendo que aqui é um momento a momento. Nós estamos construindo dia a dia. Costumamos dizer que hoje estamos vivenciando os efeitos do que vivemos no passado. Por que não então também utilizar o raciocínio correto, esse, lógico, para frente? Que eu vivenciarei no futuro o que eu estou construindo agora. Então é bom que eu pare para examinar o que é que eu estou fazendo agora da minha existência. Aonde eu estou dedicando mais tempo? Aonde está o meu coração? Aonde está o meu interesse? Qual o meu foco de atividade? O que ando fazendo dos meus 1.440 minutos diários? 1.440 minutos diários que recebemos de bônus na conta da vida, dado por Deus. 60
vezes 24, 60 minutos vezes 24 dá 1.440 minutos. O que estamos fazendo com eles é uma pergunta boa. Esse é o momento certo de parar para pensar. Porque para encarnar, ó, é rapidinho. A gente, ó, desencarna tão rápido que nem imagina. Então, para que a gente não chegue no mundo espiritual frustrado, triste conosco mesmo, arrependido de não ter feito o que ia fazer, pare e observe. Eu e você devemos aproveitar a oportunidade de estar encarnado, sofrendo ou não, seguindo adiante, firme e forte, buscando pelo poder da fé. A fé, como diz Kardec, inabalável. Aquela fé que consegue encarar a humanidade em todas as suas épocas. Mas não é uma fé qualquer, é uma fé conquistada, uma fé que busca pelo conhecimento, que busca pela experiência perceber Deus, a existência de Deus, inteligência suprema, causa primária de todas as coisas, em tudo. Por exemplo, uma flor. Quem coloca o perfume na flor para ela estar cheirando? Porque você sabe que eu e você, quando compra um frasco de perfume, acaba, o perfume realmente acaba. Quem coloca perfume na rosa para ela estar perfumando a nossa vida? Olha aí, providência divina. Aquele que ama, que vela, que cuida de cada um dos seus seres. E as flores, assim como nós, são criaturas, somos todos nós criaturas de Deus. Fiquemos cientes disso. A providência divina cuida de cada um de nós. Se nesse momento você está passando por uma dificuldade, por um sofrimento, por uma situação que parece que não tem solução, calma. Como disse Emmanuel, que se manifestava através do Chico Xavier, o Espírito Emmanuel costumava dizer: todo problema tem um objetivo específico. Perceba qual é o objetivo que esse problema está fazendo você observar. O que é que você quer? Por exemplo, está convivendo com alguém que lhe testa a paciência. Qual é o objetivo específico? Aprimorar essa virtude chamada paciência. Então, se você tem um personal trainer em casa de paciência, aproveite. Se você tem aquele chamado parente difícil, que é o fiscal da nossa evolução, aproveite. Não perca tempo, não reclame. No Evangelho está bem dito que a paciência é uma virtude que deve ser conquistada. Ser paciente é ser cristão. E nós precisamos ser cristãos, sendo paciente. Vamos ouvir mais uma música aqui com você no programa Aprendendo com Jesus, o seu programa das terça-feiras. Estamos aqui. Repetindo o programa, obviamente, em outros horários possíveis na Rádio Brasil Espírita, mas comumente você pode nos ouvir às terças-feiras. Não sai daí, daqui a pouco a gente volta. É com você, Márcio Eduardo. Preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, outras portas se abrem ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim, na sombra das suas asas. Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho, não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Se na vida não tenho direção, eu preciso tomar decisão. Eu sei que existe alguém que me ama, Ele quer me dar a mão. Se uma porta se fecha aqui, outras portas
mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Deus cuida de mim. Oh, oh, Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei. Eu sei, Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois é. Deus cuida de mim. Uma música para a gente refletir. Kleber Lucas traz Deus cuida de mim. E ainda, durante a execução da música, eu e Márcio Eduardo conversávamos aqui, como se diz popularmente, em off, ou seja, sem estar colocado no ar. Quando eu me lembrei da passagem que tem no livro Gênesis, que é o último livro da codificação, lançado em 1868, mas o livro é tipo o top, é o livro que resume todos os outros, não é? Na verdade, a Gênese, ela é o desenvolvimento da primeira parte do livro dos Espíritos. O livro dos Espíritos, que é composto de 4 partes, como você sabe: Causas Primárias, é o primeiro livro, primeira parte; O Mundo Espírita, ou Mundo dos Espíritos, segunda parte; Leis Morais, que é a terceira parte, o livro terceiro; e Esperanças e Consolações, que é a quarta parte. O livro primeiro, né, que é as causas primárias, que fala de Deus, fala do Espírito, fala da matéria, dos elementos gerais do universo, ele aprofundado deu a Gênese. O Mundo Espírita, um aprofundamento de Kardec, inclusive na interação com a Revista Espírita, que é uma espécie de laboratório de criação do estudo de Kardec, juntamente também com as sessões, as reuniões que ele tinha na Sociedade Espírita Parisiense de Estudos Psicológicos, da Sociedade Espírita, o primeiro centro espírita do mundo. Ele desenvolveu então o Mundo Espírita, lançou então depois o aprofundamento deu o Livro dos Médiuns. O terceiro livro, As Leis Morais, que é justamente o código moral trazido por Nosso Senhor Jesus para a nossa vida, aprofundadamente veio o Evangelho segundo o Espiritismo. E por fim, o Esperanças e Consolações, que é a quarta parte, num aprofundamento maior, veio o Céu e o Inferno, né, falando especialmente da justiça divina, além dos mitos, né, de um Deus que é, acima de tudo, amor, né, mas que a gente precisa descobrir o amor de Deus em nós para não precisar da dor, para nos despertar. E nós estamos conversando então, eu e Márcio Eduardo, sobre a providência divina. Recordei-me então da Gênese, no item que fala a providência. E Kardec diz assim: a providência é a solicitude de Deus para com as suas criaturas. Ela está em toda parte, tudo vê, tudo preside, mesmo as coisas mais mínimas. É nisso que consiste a ação providencial. Eu me permito fazer um parênteses para citar uma pessoa que eu admiro muito, que é o Haroldo Dutra Dias. Assim, numa de suas palestras, ele falava justamente isso, de que Deus tem um cuidado especial com cada um de nós, não é? É a chamada providência divina particularizada. E confirmando o que Kardec diz aqui, obviamente, né? Kardec já falou disso primeiro do que ele, mas Haroldo fala de uma forma tão profunda, tão fácil, tão tranquila. Ele que é um exímio conhecedor do Evangelho de Jesus. Um grande abraço para Haroldo Dutra Dias, que já esteve aqui em Maceió, inclusive na Rádio Brasil Espírita,
Eu não tive a oportunidade de conhecer pessoalmente, mas o admiro pelo trabalho. Continuando, então, Kardec diz assim: como pode Deus tão grande, olha que interessante, ele traz uma indagação de um incrédulo. O que é que o incrédulo diz? Como pode Deus tão grande, tão poderoso, tão superior a tudo, cuidar de detalhes mínimos e pormenores pequenos, se preocupar com atos menores e pensamentos de cada indivíduo? Essa indagação do incrédulo, ele termina dizendo então que ele só admite a existência de Deus se for quanto ao exercício das leis gerais do universo, colocando uma existência, um Deus que funciona de toda a eternidade em função dessas leis, às quais toda criatura se acha submetida na esfera das suas atividades, sem que haja intervenção incessante da providência. Olha só. Fazendo um link rapidamente aqui, tem um livro muito interessante que eu estou lendo agora, que é O Grande Enigma, Deus e o Universo, de Leon Denis, onde Leon Denis mostra realmente a existência dessas leis gerais, essas leis harmônicas, que cuidam de tudo. E a gente vai aprendendo no Livro dos Espíritos que as leis morais não só são as leis físicas, as leis divinas não só são as leis físicas, mas também as leis morais, as leis que cuidam da vida física, mas também do comportamento, da atitude, do nosso viver. Porque Deus é providência também. Deus está preocupado com você que está ouvindo o programa agora, com o que você pensa, com o que você sente. Por quê? Porque Deus é amor, e o amor está em toda parte. A única força que existe no universo é o amor, porque o amor vem de Deus, aquele que criou tudo e a todos. E Kardec então nos diz que no estado de inferioridade em que ainda se encontram, só muito dificilmente podem os homens compreender que Deus seja infinito, porque, vendo-se limitado e circunscrito, os homens imaginam também circunscrito e limitado a Deus. Imaginando assim, figuram no quais eles mesmos a imagem e semelhança deles. Os quadros em que o vemos com traços humanos não contribuem pouco para entreter o erro no espírito das massas, e nele adoram mais a forma do que o pensamento. Para a maioria, Deus é um soberano poderoso, sentado num trono inacessível e perdido na imensidade dos céus. Tendo restritas as suas faculdades e percepções, não compreende que Deus possa e se digne a intervir diretamente nas pequeninas coisas. Impotente para compreender a essência mesma da divindade, e o homem não pode fazer dela mais do que uma ideia aproximativa, mediante comparações necessariamente muito imperfeitas, mas que ao menos servem para lhe mostrar a possibilidade daquilo que à primeira vista lhe parece impossível. Suponhamos um fluido bastante sutil para penetrar todos os corpos. Sendo ele ininteligente, esse fluido atua mecanicamente, por meio tão só das forças materiais. Se, porém, supusermos dotado esse fluido de inteligência, de faculdades perceptivas e sensitivas, ele já não mais atuará às cegas, mas com discernimento, com vontade e liberdade. Ele verá, ouvirá e sentirá. As propriedades do fluido perispelítico dão-nos uma ideia disso. Ele não é em si mesmo inteligente, porque é matéria, mas serve de veículo ao pensamento, às sensações e percepções do espírito. Esse fluido do perispírito não é o pensamento do espírito, porém, ele é o agente e o intermediário do pensamento. Sendo que quem o transmite, de certo modo, impregnado do pensamento. Ou seja, o fluido, quando ele transmite o pensamento, ele transmite também. Ele está impregnado do pensamento. Na impossibilidade em que nos achamos de isolar, a nós nos parece que ele, o pensamento, faz parte do corpo, com o fluido. E com esse se confunde, como se sucede com o ar e o som. De maneira que podemos dizer, materializá-lo. Assim como dizemos que o ar se torna sonoro, podemos, tomando o efeito para a causa, dizer que o fluido se torna inteligente. Seja ou não assim, no que concerne ao pensamento de Deus, isto é, quer o pensamento de Deus atue diretamente, quer que atue por meio de um intermédio, de um fluido, para facilitarmos a compreensão da nossa inteligência, figuremos-lhe sobre a forma concreta de um fluido inteligente, que enche o universo e penetra todas as coisas da criação. A natureza inteira está mergulhada no fluido divino,
Ora, em virtude do princípio de que as partes de um todo são da mesma natureza e têm as mesmas propriedades, cada átomo desse fluido, se assim podemos exprimir, possui o pensamento, isto é, os atributos da divindade, e estando o mesmo fluido em toda parte, tudo está submetido à sua ação inteligente, à sua providência, à sua solicitude. Nenhum ser haverá, por mais ínfimo que seja, que não esteja saturado desse fluido divino, desse plasma divino. Achamos então constantemente em presença da divindade. Nenhuma das nossas ações pode subtrair ao olhar de Deus. O nosso pensamento está em contato ininterrupto com o seu pensamento, havendo, pois, razão para dizer que Deus vê os mais profundos reforços do nosso coração. Estamos nele, como ele está em nós, segundo palavras do Cristo. Olha que interessante, estamos em Deus como Deus está em nós, segundo palavras do Cristo. E para concluir, nos diz Kardec, para entender a solicitude a todas as criaturas, não precisa Deus lançar o olhar do alto da imensidade. As nossas preces, para que ele as ouça, não precisa transpor o espaço, nem ser dita com voz retumbante, pois que ele, estando continuamente ao nosso lado, os nossos pensamentos repercutem nele. Os nossos pensamentos são como os sons de um sino, que fazem vibrar as moléculas do ar ambiente. Longe de nós a ideia de materializar a divindade. A imagem de um fluido inteligente universal, evidentemente, não passa de uma comparação apropriada a dar de Deus uma ideia mais exata do que os quadros que apresentam debaixo de uma figura humana. Destina-se a fazer compreensível a possibilidade de que Deus tem de estar em toda parte e se ocupar de todas as coisas. Temos constantemente sob as vistas um exemplo que nos permite fazer ideia do modo por que se exerce a ação de Deus sobre todas as partes íntimas de todos os seres, e consequentemente do modo pelo qual chegam para nós as mais sutis impressões da nossa alma. Esse exemplo tiramos de uma certa instrução que nos deu a teu respeito um Espírito, e ele diz assim: o homem é um pequeno mundo que tem como diretor o Espírito e como dirigido o corpo. Nesse universo o corpo representará uma criação cujo Deus seria o Espírito. Compreendei bem aqui, há uma simples questão analogia e não identidade. Os membros desse corpo são os diferentes órgãos que o compõem, os músculos, os nervos, as articulações. São tantas outras individualidades materiais e, por assim dizer, localizadas em pontos especiais do efeito do corpo. Se bem que seja considerável o número de partes constitutivas da natureza tão variadas e diferentes, a ninguém é lícito supor que se possam produzir movimentos ou uma impressão em qualquer lugar, sem que o espírito tenha consciência do que ocorra. Há sensações diversas em muitos lugares simultaneamente. O espírito as sente, distingue, analisa e assina a cada uma a causa determinante, o ponto em que produziu, tudo por meio do fluido do perispírito. Análogo fenômeno ocorre entre Deus e sua criação. Deus está em toda parte, como o espírito está em toda parte do corpo. Todos os elementos da criação se acham na relação constante com Deus, como todas as células do corpo humano se acham em contato imediato com o ser espiritual. Não há, pois, razão para que os fenômenos da mesma ordem não se produzam de maneira idêntica num e no outro caso. Um membro se agita, o espírito sente. Uma criatura pensa, Deus o sabe. Olha que interessante. É para a gente parar para pensar, hein? A semelhança do que acontece com o nosso ser, que é capaz de perceber tudo o que acontece consigo. Deus, Criador de todos nós, sente e percebe tudo o que sentimos e percebemos. E olhe, uma ideia muito interessante que nos ocorreu uma vez, e nós gostamos de repetir, é de que nós vivemos como quem num grande Wi-Fi, né? Naquela onda das internets que você não tem fio e você se conecta. Chega no local, tem Wi-Fi, já anota, conecta. Então nós sabemos que o login é Jesus e a senha é amor, para que nos conectarmos com o grande Wi-Fi de Deus. Deus está em nós, nós estamos em Deus. Palavras de Jesus. E para você, nós vamos ouvir
mais uma música, uma pequena música, porque nós estamos chegando já ao final do nosso programa. Hoje vamos terminar um pouco mais cedo, porque nós temos um curso que vamos fazer daqui a pouco na Fraternidade Espírita Francisco Cândido Xavier, Núcleo de Fraternidade Espírita Francisco Cândido Xavier. Nós estamos fazendo um curso de introdução à doutrina espírita, e hoje vamos trabalhar um pouco o tema de algo que o Márcio Eduardo sabe muito bem. O Márcio, que é médium, nós vamos trabalhar hoje lá a mediunidade e os tipos de médium, especialmente os médiuns de efeitos físicos e os efeitos inteligentes. Nós vamos trabalhar hoje com os nossos irmãos que participam do Núcleo de Fraternidade Espírita Francisco Cândido Xavier, que fica aqui no Feitosa, em Maceió. Quando vier a Maceió, procura a Rádio Brasil Espírita, aqui na Federação Espírita do Estado de Alagoas, no centro, né, na rua Barão de Maceió, para que você conheça os estudos da rádio. Procure aqui, entre na internet, entre no www.Rádio Brasil Espírita, e você vai saber mais detalhes dessa localização da Rádio Brasil Espírita. O programa é Aprendendo com Jesus. Vamos lá, Márcio Eduardo. Muitas vezes as pessoas são egocêntricas, insensatas e sem lógica. Assim mesmo perdoe e lembre da lição que Jesus nos ensinou. Ele nos revelou a lei do amor. Se você é gentil com as pessoas e mesmo assim te acusam de ambição, seja gentil a si mesmo, lembre de Jesus. Se você fizer o bem, vai encontrar a paz e será feliz. Dê um mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. O importante é estar em paz e ser feliz. A caridade é a expressão do amor e é compreensão. A cada grão de amor, um sorriso você colherá. Dê um mundo melhor de você, isso pode não ser o bastante. É bom saber que no final é tudo entre você e Deus. Se você é honesto e franco, as pessoas podem até enganá-lo. Pois é, estamos chegando ao final do nosso programa. Queremos agradecer a sua audiência, a sua participação, a sua presença, a sua boa vibração. Esteja conosco no próximo semana, né? Então, na verdade, você sabe, nós estamos gravando um programa por semana, aliás, por quinzena. Esse programa vai repetir na próxima terça-feira, mas no outro, daqui a 15 dias, nos encontramos novamente, ao vivo, eu, você, Márcio Eduardo, Cláudia, lá em São Paulo. Um abraço a todos, fiquem com Deus, um beijo no coração, fui! Bem-aventurados os olhos que veem o que vocês veem, porque eu lhes digo, muitos reis, profetas gostariam de ver o que vocês veem, mas não enxergam. Que ouvem o que vocês ouvem, mas não escutam. Eu agradeço, Pai, de esconder essas coisas dos mesquinhos e sábios e revelá-las aos inocentes e aos simples. Aqueles que são bons entre vocês devem ser seus servos. Aqueles que são os primeiros devem ser seus escravos.
E o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida pela de muitos outros. Venham até mim, todos os que trabalham e estão sobrecarregados, e eu lhes darei o descanso. Venham, os abençoados por meu Pai, e herdeiros do reino preparados por você na origem do mundo. Eu estava faminto e me destes comida. Eu tive sede e me destes o que beber. Eu era um estranho e me recebestes bem. Eu estava nu e me vestistes. Eu era um prisioneiro e viestes me visitar. Eu estava doente e viestes até mim. Vocês perguntarão: quando fizemos tudo isso por você? Quem fez isso entre todos os meus irmãos? Fez isso por mim. Amem seus inimigos. Abençoem quem os amaldiçoa. E façam o bem àqueles que os odeiam. Se amarem somente aquele que vos ama, por que clamam uma recompensa? Sejam perfeitos, assim como o nosso Pai do céu é perfeito. Peçam as dádivas, e elas serão dadas. Qual pai recusa o seu filho? Vocês que são imperfeitos sabem o que é bom para seus filhos. Ó Senhor, fique conosco. Já está anoitecendo. O dia quase já se foi. Não tenham medo. Estarei com vocês todos os dias, por toda a eternidade.